Então levantei os olhos e vi, eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto ele subiu por último. Viu que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte, para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode, ele tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro, que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele no furor de toda a sua força. Viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força do carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, e tornou-se muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa, e cresceu até atingir o exército do céu. Alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. E engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa da transgressão, deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. E eu disse, eis que farei saber o que há de acontecer nos últimos dias da ira, porque esta visão se refere ao tempo do fim, ou tempo determinado do fim. E aí o anjo vai responder a Daniel, dar a resposta. Daniel, vou fazer você entender o sentido da visão. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. E o ter sido quebrado, levantar-se-á 4 em seu lugar, ou em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual ao que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura, especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupenda destruição, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano, e no seu coração se engrandecerá, e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mão humana. Queridos, perceba a profundidade desta visão, desses animais descritos neste capítulo, e vemos aqui que o cordeiro, ele possuía 2 chifres. Será por quê? Que nação derrotou a Babilônia? Já estudamos e entendemos pela profecia que foi a Medo-Pérsia. A Bíblia diz em Daniel 8, verso 3, levantei os olhos, então eu vi um cordeiro ou um carneiro, e que estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eles eram altos. Um dos chifres era mais alto do que o outro. O mais alto subiu por último. Temos assim, na descrição profética, 2 chifres, um menor e o outro maior. O maior surge por último. Simboliza o quê? A Pérsia. A Pérsia, o chifre maior.
A Pérsia, ela domina sobre a Medo-Pérsia, ou sobre a Média, melhor, sobre a Média. E os persas, eles eram mais fortes do que os medos. Eram mais fortes do que os medos. E eles surgiram depois, conforme está já profetizado. Os persas, eles sobem por último, com maior força do que os medos. O verso 4 nós lemos e diz que o carneiro, ele dava amarradas para o ocidente, para o norte, para o sul. O carneiro. A Medo-Pérsia, que é representada pelo carneiro, os dois chifres, pelos dois reinos, Média e a Pérsia. A Pérsia, o mais poderoso. Então a Medo-Pérsia atacava o ocidente, atacava o norte, atacava o sul. Agora o verso 5 ele diz que, estando eu considerando, vi que um bode vinha do ocidente. Sabendo que o Império Grego, ele surge do Ocidente. Agora é um outro império, a Grécia, o bode peludo. Ele surge do Ocidente. O bode que representava a Grécia veio sobre toda a terra, mas ele vinha em tamanha velocidade que parecia não tocar o chão. E aquele bode, o bode peludo, representando a Grécia, ele tinha um chifre notável entre os olhos. E ele agora veio contra o carneiro, que tinha dois chifres, que era a Medo-Pérsia. E Daniel já tinha visto estes animais lá diante do rio. E então aquele bode correu com toda a sua força, com todo o seu furor, contra o carneiro. Foi exatamente isso que aconteceu. A Grécia veio contra a Medo-Pérsia. O verso 8 diz que vi chegar perto do carneiro, representando a Medo-Pérsia, e irritado contra ele, o feriu, quebrou os dois chifres. E agora a Medo-Pérsia estava derrotada, a Média e a Pérsia. A Grécia vem, derrota esses dois reinos. E agora, aquele reino, a Grécia, do chifre, ele derrota os dois reinos, os Medo-Pérsia. E agora esse bode, o bode peludo, ele cresceu sobremaneira, se engrandeceu, estando ele, porém, na sua maior força. Aquele chifre que tinha o bode peludo que atacou o carneiro, aquele chifre foi quebrado. Ele tinha um único chifre e ele foi quebrado. Esse único chifre representa Alexandre, o Grande, quando ele estava no auge da sua fama, no auge das suas conquistas. Alexandre, pode estudar a história da Grécia. Ele morreu, vamos dizer que prematuramente. Então aquele chifre do bode peludo foi quebrado, representando Alexandre. No auge do seu poder, da sua força, das suas conquistas, Alexandre morreu prematuramente, quebrou-se aquele chifre. Em seu lugar, como sucessores, nascem 4 generais que vão dividir o império conquistado por Alexandre o Grande. Subiram, então, no lugar deste, um chifre que foi quebrado, subiu ali, então, 4 notáveis chifres para os 4 ventos do céu. E assim, como o leopardo de Daniel 7 representa a Grécia, que tinha ali 4 cabeças, este bode representa também a Grécia, com um chifre que foi quebrado e nasce 4 em seu lugar, representando assim as conquistas céleres, os generais que saem desse império grego no lugar de Alexandre e dividem o império grego. E esses 4 generais, representados pelas 4 cabeças, ou pelos 4 chifres que crescem no lugar do um chifre do bode, representa Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Também o bode
ele corre velozmente, não tocando o chão, representando Alexandre o Grande, e depois ele é quebrado. Alexandre morre aos 33 anos, muito jovem, e o seu reino é dividido, então, entre esses 4 grandes generais de Alexandre. Então, o Império Grego, ele foi dividido em outros impérios. Um desses chifres, ou uma dessas 4 divisões da Grécia, tornou-se naturalmente o líder do império. Dos 4 que sobram agora da divisão do Império Grego, um vai se tornar notável, um pequeno chifre. Já lemos em Daniel 7 sobre esse pequeno chifre, não é mesmo? Um pequeno chifre que surge. Ele surge após Roma. Uma das divisões da Grécia, ou região do Ocidente europeu, surge um reino diferente. De um desses 4 nasce um chifre pequeno, o qual cresceu para o sul, para o oriente, para a Terra Formosa. E esse chifre representa Roma pagã, que destrói o Império Grego e assume o governo, as conquistas mundiais na época. Sim, esse império que surge no lugar dos 4, surge preeminentemente com maior força, com maior poder. E esse poder é Roma pagã. Ele vai abrindo caminho para um poder muito forte. Por isso que Daniel diz que grande é o seu poder, mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se um rei de feroz catadura, especialista em intriga. Grande é o seu poder, não por sua própria força. Ele causará estupenda destruição, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os santos e os povos do Altíssimo. Então perceba, vem a Medo-Pérsia, é destruída pela Grécia. A Grécia é quebrada, o grande chifre do bode peludo, que representa Alexandre, mas o Império Grego ele é dividido em 4. Desses 4 surge um reino mais poderoso entre os 4. E esse reino poderoso vai dar início ao poder romano, desse reino poderoso. Isso tudo vai ocorrendo dentro da Europa. Esse reino poderoso é Roma, a Roma pagã. Mas essa Roma pagã ela vai abrindo caminho para um reino diferenciado, um reino religioso, a Roma cristã. O que acontece no verso 9 é um crescimento horizontal. O Império Romano, que vem desses 4, um deles se destaca e dá início ao Império Romano. E esse Império Romano ele se espalha pela Europa. E o verso 10 diz: engrandeceu-se até o exército do céu. Esse poder não é um poder político apenas, ele é um poder religioso também, que ataca o céu. E algum dos exércitos, das estrelas desse exército, ele ataca alguns do exército, ele ataca as estrelas desse exército. E a Bíblia diz que ele deitou por terra as verdades, pisou as verdades. Sim, ele se engrandeceu até o príncipe do exército. Eita, que reino! Veja, estudando todos esses reinos, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, chegamos a um reino agora que vai mexer com as coisas do céu. Vai mexer com o príncipe do céu. E diz que esse poder, ele deita a verdade por terra. Veja que o texto vai dizer, ele atacou algum dos exércitos, das estrelas desse exército, deitou por terra e as pisou. Sim, ele se engrandeceu até o príncipe do exército. E dele tirou o sacrifício contínuo
e o lugar do seu santuário lançou por terra. Olha a obra desse grande poder. Lançou o santuário por terra. Pergunto, quem é o príncipe do exército? Você sabe quem é, não é? É Jesus Cristo. Sim, esse poder elevou-se até o príncipe do exército. Ele agora vai se engrandecer a ponto de atacar o príncipe do exército, Jesus Cristo. Daniel 8, ele vai continuar dizendo, ele continua, a profecia sobre isto, vai nos levar a esse caminho de entendimento. E quando nós vamos para o livro de Tessalonicenses, nós vemos ali o apóstolo Paulo preocupado com esse poder, que ele já conhecia esta profecia de Daniel. E ele agora diz, ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto não acontecerá sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Você sabe o que significa essa expressão filho da perdição? Sim, significa que ele é um traidor da verdade, que estabelece as suas próprias palavras como sendo a verdade. O verso 4 diz, ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama verdade, ou é objeto de culto, de sorte que se assentará no trono de Deus, parecendo ser Deus, querendo ser Deus, recebendo adoração como Deus. Percebeu? Percebeu a preocupação da visão de Daniel, daqueles animais? Um poder surge que vai mexer com as coisas do céu. No capítulo 7 de Daniel, ele vai mostrando então um poder político-religioso, que o líder reclamaria os privilégios, os atributos, as prerrogativas de Deus. Esse líder religioso, ele agora reclamaria para si este privilégio, esses atributos e prerrogativas de Deus. Isso mesmo. Dentre todas as suas prerrogativas, esse poder religioso, político-religioso, ele pretende mudar a lei de Deus. E o profeta, ele descreve, o apóstolo Paulo, preocupado com a situação que ele via nos seus dias, que ele via esse poder, como ele via esse poder agindo, o apóstolo Paulo diz que haveria uma apostasia, um abandono da verdade, da palavra de Deus. Daniel 8, ele vai falar desse tema, e o Novo Testamento, conhecido já pelo apóstolo, ele tem conhecimento disso. A grande preocupação do apóstolo Paulo em Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses, e todo Tessalonicense, é que haveria um poder que atacaria a verdade, que deitaria a verdade. Mas o apóstolo Paulo, ele vai apelar para as Escrituras, ele vai apelar aos cristãos sinceros de sua época que sejam fiéis à palavra de Deus. Cristão que estejam ou estariam nos seus dias dispostos até dar a própria vida pelas verdades bíblicas. O apóstolo, ele apela à fidelidade da palavra de Deus, fidelidade a Deus. Em Atos 20, verso 28, ele diz bem assim, olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. E ele continua dizendo, sei que depois de minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho, meus queridos ouvintes. Depois da minha partida vai levantar lobos cruéis. O que Paulo está dizendo aqui? É que quando ele morresse, ocorreria uma grande perseguição. Acentuaria uma tamanha perseguição. E no meio dos próprios crentes, dos próprios denominados cristãos, surgiriam pessoas perversas que iriam desviar o rebanho. No meio dos próprios cristãos surgiria poderes
que diriam, eu sou o Cristo, receberia adoração. Não viria do paganismo, viria do próprio cristianismo, esse poder político, religioso. Que coisa perversa seriam essas que Paulo está dizendo? Coisas perversas vão acontecer. Paulo estava dizendo, olha, vai surgir, vai acontecer muitas mentiras com respeito a Deus e suas verdades. Muita falsidade vai acontecer, muitas heresias vão buscar destruir o povo de Deus. Mentiras, heresias, falsidades. O apóstolo Paulo, ele olha as preocupações de Daniel. E a profecia diz que esse poder, por sua astúcia dos seus empreendimentos, fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Ó querido, líderes religiosos surgiriam convertendo até os pagãos, mas introduziriam ideias e formas pagãs de adoração. O cristianismo ia ser uma mistura de cristianismo e paganismo. Haveria um abandono da Bíblia. E o conselho de Paulo é que as pessoas voltassem às Escrituras, e somente às Escrituras, e obediência a Deus, aos seus mandamentos. Ó querido, que terrível foi a ação desses poderes políticos, ou desse poder político, e depois o poder político religioso. O pequeno chifre, ele estendeu os seus domínios por toda a Europa e atacou o exército celeste. Lançou a verdade por terra. Mas a Bíblia diz que essa verdade agredida, posta ao chão, seria finalmente um dia, no final dos tempos, ela seria restaurada. Daniel 8, verso 12, 13 e 14, diz que a verdade seria restaurada e as tradições disseminadas por toda a terra seria posta à luz, dizendo, são tradições de homens, não são verdades divinas. O exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões. Lançou a verdade por terra e prosperou em tudo o que fez esse poder político religioso, a chamada Roma cristã. Depois ouvi um santo que falava a outro santo e disse, até quando vai durar a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que lhe seja entregue o santuário e o exército a fim de ser pisado? Sabe, querido, até quando era a preocupação daqueles dois seres celestiais que conversavam? Até quando esta verdade vai ser atacada? Até quando ela vai ser posta por terra? Sabe, meus queridos, o santuário seria lançado por terra, o santuário divino. Um poder político religioso se projetaria contra o santuário celestial, sim, meus queridos. Sabe por quê? Como? Todos os intercessores, todos os tipos, melhor, de intercessores foram criados em substituição a Jesus. Outros intercessores, e a Bíblia diz que só há um intercessor, Jesus Cristo. Há um só. Mas foi criado todos os intercessores, um monte. Tem um santo para cada dia, um intercessor para cada situação. Um intercessor para o casamento, um intercessor para o cuidado nas estradas, um intercessor para a visão, um intercessor para mal-olhados. Olha, tem intercessor para todas as coisas. Jesus ficou de lado. Os intercessores assumiram. Isso é idolatria, isso é apostasia, tá? Nunca se imaginou que penitências salvariam as pessoas, sim. A crença, a pregação nas penitências obscurece a intercessão de Cristo. Você pode ser salvo pelos seus próprios méritos. Fazem penitências,
Vão para o monte, façam isso, façam aquilo, jejue, andem de joelho, faça tantas orações. Quer dizer, a minha intercessão substitui a intercessão de Cristo. A verdade, meus queridos, é que Jesus foi sendo esquecido, o humano sendo exaltado, outro santo sendo exaltado. Os líderes religiosos hoje são verdadeiros santos para as pessoas. Eles creem mais nos seus líderes do que em Jesus Cristo. Se não ver aquele líder, se não receber uma imposição de mão daquele líder, nada feito. O que significa isso? Que esses líderes são colocados em lugar de Jesus. E isto está prevalecendo em nossos dias. E outra coisa, a verdade seria colocada por terra. A lei divina, aquela lei que mostra o caminho da salvação, que mostra o caminho da obediência para o homem. E a Bíblia é clara em dizer que por ela você viverá. Sim, esta lei foi sendo substituída por tradições humanas. É isso que a profecia de Daniel diz. Esse poder, ele agiria astuciosamente, que ele enganaria aqueles que vivem despreocupadamente. Meu amado, você está despreocupado com as coisas eternas? Tem tantas pessoas com todo o conhecimento, mas estão amarrados nessas tradições. Estão amarrados nessas tradições que foi sendo estabelecida por séculos e séculos pelo poder romano, e depois veio os poderes religiosos tradicionais e poderes religiosos pentecostais, e a verdade foi sendo esquecida. Hoje parece que a tradição domina em lugar da verdade. Frequentemente a Bíblia, ela mostra, ela nos adverte, cuidado com essas tradições. Cuidado com essas tradições. Sim, meus queridos, a lei de Deus foi esquecida. As grandes verdades da palavra de Deus foi esquecida. Foi. Mas a Bíblia diz que até quando duraria essa ação? E o anjo diz, até 2300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Ou seja, as verdades seriam restauradas. As verdades sobre o santuário celestial seria de novo trazido à tona. Não é o santuário humano, não é o humano. O santuário celeste precisava de ser restaurado. Todas as verdades sobre o santuário celestial, sobre Jesus, o nosso único, suficiente Salvador e mediador. A verdade, ela seria disseminada por toda a terra, revelando que Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é o sacerdote, o único sumo sacerdote. Jesus é o caminho para a obediência da sagrada lei. No final desses 2300 dias, os pecados seriam purificados pelo juízo final de Deus na terra. A luz celeste brilharia sobre toda a terra, sobre todos os seres humanos, antes do fim dos tempos. E eles saberiam tudo sobre Jesus, sobre o Cordeiro sacrificado. Todos saberiam que Jesus é o sacerdote, que ele é o único que perdoa pecado, que nos purifica de todo o pecado. Isso deve ser restaurado. Nenhum outro há com poder de perdoar pecado. Nenhum outro há como nosso intercessor. Jesus é o único e suficiente mediador entre Deus e o homem. Sim, no final dos tempos essa verdade seria restaurada, o santuário seria restaurado, purificado. Essa verdade sobre o santuário seria posta à tona. Todas as pessoas do mundo, as pessoas conheceriam que Jesus é amor, que sua lei é amor, que sua lei é a verdade, que sua lei é eterna. Sim, meus queridos, hoje os movimentos religiosos estão pisando a lei de Deus.
Até aceitam que Jesus é o único mediador. Aceitam que ele é o único salvador. Aceitam que ele é o único caminho. Aceitam que ele é que pode perdoar pecado. Muitas religiões aceitam, mas não aceitam a lei de Deus, que foi detonada, pisada, destruída por esse poder político religioso. E essa tradição veio se estendendo até os nossos dias, e a lei de Deus tem sido pisada pelos ditos cristãos, professos cristãos. Sabe? No fim dos 2.300 dias proféticos, 2.300 tarde de manhã refere-se a 2.300 dias proféticos. Essa verdade seria restauradas, seriam purificadas. O santuário celestial seria purificado. O santuário celestial, sim, o santuário seria purificado. O juízo de Deus ocorreria, ou começaria, para que os livros fossem revistos. E assim, o livro de Hebreus diz que até as coisas celestiais precisam ser purificadas, mas com o sangue de Cristo. Queridos, nós vamos dar ouvido às verdades de Deus. Nós vamos ouvir as palavras de Deus, ou vamos ficar envolvidos nas guerras de Satanás contra as verdades da palavra de Deus. Esses poderes buscaram destruir, mas Cristo quer restaurar no seu coração, no meu coração, todas as verdades. Ele é o único e suficiente mediador. E a sua lei, ela é o nosso caminho, é a base para a obediência. Jesus salva, mas não salva desobediente à sua lei. E esse poder busca ensinar isso, que não precisa da lei de Deus mais, que a lei de Deus foi abolida, não serve mais. Jesus salva, mas salva o obediente. Seja eu, seja você, um filho de Deus obediente. Vamos orar. Pai querido, obrigado porque a tua palavra tem falado ao nosso coração, tem aberto a nossa mente para entendermos as grandes verdades da tua palavra. Abra a nossa vida através do teu Santo Espírito e que possamos, ó Pai, cada dia viver o teu querer, as tuas verdades, crendo que o Senhor é o nosso único e suficiente Salvador e mediador. Te louvamos por tudo em Cristo Jesus. Amém? E amém. Meus queridos, eu agradeço a sua presença, a sua sintonia. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir.